Então vamos pegar a nossa Bíblia. Deus, Ele tem trabalhado, tem falado, desde o início do culto, na palavra inicial, nas palavras que Deus colocou na boca do pastor, nos louvores, no testemunho que foi dado aqui, né? Em tudo que foi feito aqui, o Senhor Jesus, Ele está presente, Ele está falando, Ele está manifestando o seu poder, manifestando a sua glória. Amém? E esse mesmo Deus é o que vai continuar a fortalecer a sua igreja, a sua noiva, a sua vida e a minha vida, por meio da palavra dEle. Amém? Então vamos abrir no Evangelho segundo João, no capítulo de número 2. Evangelho de João, capítulo 2, todo mundo encontrou? Amém? Então vamos à leitura no verso de número 11. Diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Eu vou ler mais uma vez. Nós vamos aí acompanhar as palavras do Senhor Jesus por meio aqui do testemunho, do relato do apóstolo João. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Os seus discípulos creram nele. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor por essa palavra. Fecha os teus olhos um momento, Senhor. Nosso Deus, nosso amado, nosso Senhor, nosso Salvador. Eu creio, Senhor, como a tua igreja também crê, que a tua glória está presente nesse lugar. Nós cremos, Senhor, que este lugar está cheio de uma fumaça, de uma nuvem de glória. Senhor, nós acreditamos, Senhor, que a tua presença está viva, vívida aqui em nosso meio. Eu creio, Senhor, que o Senhor aquece nosso coração nessa noite, através, Senhor Jesus, desse encontro com o Senhor, nesse culto de louvor, de adoração ao Senhor. Meu Deus querido, fala conosco mais e mais. Senhor, edifica cada vez mais a nossa vida, Senhor, para a glória do teu nome. Fala-nos mais íntimo de nossa alma, para a edificação da nossa alma, para que sejamos luz nesse mundo a cada dia, para que possamos prosseguir na fé, para que possamos prosseguir conhecendo e crendo no Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e glórias ao nome do nosso Senhor. Você pode glorificar a Deus, você pode exaltar a Deus, você pode se alegrar no Senhor, porque o Senhor Deus, Ele está aqui, Ele é contigo, Ele é comigo, e o Senhor, Ele está recebendo a tua e a minha adoração nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Queridos, a palavra do Senhor, ela nos fala aqui no Evangelho segundo João sobre as bodas em Canaã, a água feita em vinho. E é interessante porque Jesus, aqui no verso 11, deixa claro, Jesus, ele quis mostrar a sua glória. Jesus, ele quis, e isso é tão glorioso, porque quem somos nós diante desse Deus? Quem somos nós? Quem é esse Deus? Mas Ele quis.
Oh glória. Feche os teus olhos, põe a mão no coração e diga assim: Ele quis, aleluia. Ele quis mostrar a sua glória. Ele quis. Para que Jesus quis mostrar a sua glória? Será que Jesus quis mostrar a sua glória para se promover? Será que Ele quis mostrar a sua glória para se mostrar? Será que Ele quis mostrar a sua glória por alguma outra razão que nós não temos conhecimento? O Senhor vai nos mostrar por meio desse texto, o qual o Senhor deixou registrado, o Espírito do Senhor deixou registrado aqui através desse Evangelho. O Evangelho, ou seja, esse relato sobre a vida de Jesus, ele é um relato que ele foi relatado pelo apóstolo João. E quem foi João? João, filho de Zebedeu. João, ele foi um apóstolo, um dos 12. Ele seguiu Jesus ali, face a face, junto ali com Jesus. Fazia parte dos 12 discípulos de Jesus. E João, ele também era chamado de discípulo amado. E também ele era o apóstolo do amor. Chamado de discípulo amado, conhecido por discípulo amado, e também de o apóstolo do amor. Esse evangelho ele é um pouco diferente dos outros, porque ele mostra mais as falas de Jesus e de alguma forma tem uma espiritualidade especial dentro desse evangelho. Não tirando o valor dos outros escritores, daquilo que foi dos outros relatos do evangelho, ou melhor, dos outros relatos da vida de Jesus. Não, tudo tem o seu valor. Então, esse evangelho, ele foi escrito por João, já depois que os outros estavam prontos, estavam escritos. E Jesus, ele era muito, muito especial para João. E João, ao ponto dele ser muito chegado a Jesus. Dentre os 12, Jesus, ele tinha os seus mais, digamos, chegados, aqueles discípulos que eram mais próximos de Jesus. Era João, Pedro e Tiago. João, ele foi um daqueles que pôde estar presente na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração, no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, na última santa ceia, ou melhor, na última ceia, na crucificação de Jesus, lá estava João. A gente vai ver João também lá no sepulcro, contemplando o sepulcro vazio. A gente vai ver João também na última aparição de Jesus. Então, João está sempre presente em todos os momentos. Você está vendo ali a presença de João, o filho de Zebedeu, que foi chamado naquela praia por Jesus e deixou tudo. E deixou seu pai ali no barco, ali naquela nas pescas, no trabalho, e seguiu Jesus, sem olhar para trás. Seguiu Jesus, creu nele, não desistiu e não voltou atrás. Ele creu até o fim. Isso é um pouco da história daquele que escreveu esse relato a respeito da vida de Jesus. E aí, a gente vai ver também que João, ele escreve
esse evangelho, e um dos motivos pelos quais ele escreve para a igreja, para os cristãos, e um dos motivos pelos quais João escreve é para que o povo, os cristãos, viessem a continuar crendo em Jesus. E aqueles que eram incrédulos, lendo essas palavras, passassem a crer em Jesus. Esse apóstolo, ele vai escrever a respeito de Jesus, para firmar, para que os crentes ficassem firmes na fé, sabe, não voltassem atrás na sua fé, porque havia ali, na ocasião, uma certa seita, a qual colocava em dúvida a natureza de Jesus, a sua pessoa, a sua divindade. Então isso estava causando uma certa confusão no meio dos cristãos. E aí Deus usa João para esclarecer essas coisas e falar de Jesus e mostrar que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus ele era divino, que Jesus era o Filho de Deus, para que não houvesse dúvida no coração dos cristãos, para que eles ficassem firmes na fé deles. E é dentro desse contexto todo que a gente vai ver ele falando e ele narrando o primeiro que ele vai chamar de sinal. Ele chama os milagres de Jesus de sinais. Então o primeiro que ele vai começar ali falando, ele vai anotar ali, as bodas de Canaã. E a gente leu aqui que Jesus principiou assim. Como é que Jesus começou a sua atividade ali pública, e como é que ele iniciou a operação de milagres, que a palavra de Deus ela nos fala? Foi assim. Como assim? Foi assim, numa festa de casamento. E esse texto, ele tem muitos significados. E a começar, quando a gente vê a palavra sinais, que ele usa a palavra sinais. Sinais, essa palavra sinal, ela tem um significado de prenúncio. Prenúncio de algo futuro. Falando ou mostrando através daquela ação algo do futuro, algo que estava para acontecer. E é interessante que ele usa a palavra, não aqui milagre, mas sinais. Jesus estava mostrando, começando a mostrar para todos, para os seus discípulos e para todos, os seus sinais. Os sinais daquilo que iria acontecer. E aí ele vai falando. A gente vai ler aqui, né, no capítulo 2, no comecinho, que diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. E estava ali a sua mãe, ou melhor, a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhes disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-na até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai-o ao mestre-sala. E levaram. E logo o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água.
chamou o mestre-sala ao esposo. Verso 10. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Aleluia. Esse texto, ele tem várias coisas que vai nos remeter à obra de Jesus e à sua pessoa. Eu quero falar apenas algumas coisas a respeito, né? Mas aqui a gente já vai percebendo de imediato algo interessante. Por quê? Porque esse casamento, esse milagre, ele se deu num casamento. E aí a gente vai começar a perceber algumas coisas pelo motivo do qual Jesus, ele quis se manifestar. Ele quis que as pessoas tomassem conhecimento a respeito dele. E ele começou a fazer isso e mostrar isso por meio de sinais, por meio de milagres. E ele começa a mostrar isso através de milagres. E ele principia, ele começa. Como é que eu vou começar? Começou numa festa de casamento. E quando a gente fala em casamento, casamento nos remete a relacionamento. E aí nós podemos começar a entender algumas coisas. Sempre, ou em muitas ocasiões, a gente vai ver na palavra Deus comparando o seu povo como a sua noiva. Sempre a gente vai ver, você pode parar e prestar atenção na palavra, que em muitas ocasiões você vai ver isso. A igreja de Jesus, o povo de Deus, sendo comparado como se fosse a noiva de Jesus e Jesus, o seu esposo, o seu noivo. Um relacionamento. E aí a gente para pensar, mas por que o relacionamento, ele compara com o relacionamento, aqui na vida terrena, com o relacionamento de casamento? Porque o relacionamento, irmãos, de casamento, é o relacionamento mais profundo, mais íntimo que pode existir. Quem é que conhece melhor a sua esposa do que você, marido? E quem é que conhece melhor, né, o contrário aí? Quem é que conhece? O marido conhece a esposa como ninguém conhece, e a esposa conhece o marido como ninguém conhece. É como se fosse, como a própria palavra diz, uma só carne. Sabe, irmãos? Aí está o mistério da coisa. É o único relacionamento que é comparado como se fosse uma só carne. É como se fosse uma só pessoa. O que significa isso? Jesus, ele quer manifestar-se naquela época e hoje também, ele quer se manifestar para nós como um exemplo de casamento, mostrando que o relacionamento que ele busca comigo e com você é um relacionamento tão profundo, mas tão íntimo, que é como se fossem uma só pessoa. É Cristo em você e você em Cristo. É muito profundo isso. E Deus escolhe para ilustração o casamento. Esse compartilhamento, essa união de um casamento. O casamento, para que ele seja um casamento de verdade, ele precisa ser de um relacionamento de amor. Ele precisa ser um relacionamento de compromisso, um relacionamento de fidelidade. Porque se não tiver essas coisas, se não houver uma aliança de amor, se não houver uma aliança de fidelidade, se não houver uma aliança de compromisso mesmo, esse casamento, ele não vai para frente. Ele não vai funcionar. E é isso que Deus está falando para mim e para você. O relacionamento que eu quero com a minha igreja, o relacionamento que eu quero com você, é tão profundo quanto um casamento.
E o Senhor, Ele começa e Ele principia os seus sinais em uma festa de casamento, mostrando assim para cada um de nós que tipo de união, de comunhão Ele quer comigo e com você. Uma união espiritual, mas que tem as semelhanças, as características de um casamento. Quando a pessoa se casa, o que ela faz? Ela deixa a sua família e ela vai junto com seu esposo ou esposa para morar na sua casa. Então você veja que é uma coisa muito, você se desliga de certa forma. A pessoa casa, ela vai o quê? Agora está casado, então vai ter que muitas das vezes que desistir de certas coisas, de solteiro. Porque se for carregar as coisas de solteiro para dentro da vida de casado, não vai funcionar. Não é verdade? Não vai dar certo. Porque agora é uma nova vida. Entenda isso. Jesus manifestou a sua glória para que você e eu tivéssemos uma nova vida com Ele. Essa nova vida de uma comunhão ímpar, que só a igreja dele pode ter com Ele. E aí a gente vai ver a sequência desse texto falando do milagre em si, que é a transformação da água para o vinho. E essa transformação faz a gente pensar em algumas coisas. Quando a gente está lá no mundo que ainda não tem o conhecimento da vontade de Deus, que ainda não se sujeitou à vontade de Deus, nós estamos sujeitos à nossa própria vontade, ao nosso próprio querer, às nossas próprias coisas e escolhas. É do nosso jeito, é da nossa maneira. Mas quando o Senhor, Ele nos traz, como diz a palavra, das trevas para o seu reino, para o reino do Filho do seu amor, aí as coisas mudam. Aí a pessoa começa a mudar, porque ela fala, não, isso já não cabe nessa minha nova vida. Não dá certo nessa minha nova vida. Então aí essa semelhança com o casamento. E aí essa transformação. Deus, Ele é um Deus que não faz as coisas de qualquer jeito e nem faz as coisas sem propósito. Ele faz com perfeição, e quando Ele faz, é transformação. É muito bem feito, é transformação, irmãos. O Senhor, Ele transforma o ser da pessoa. Ele transforma os pensamentos da pessoa. O pensamento que você tem hoje não é o pensamento que você tinha antes de você conhecer Jesus. Seus pensamentos mudaram. Hoje, antes de você dar um passo incerto, você já para e pensa. Você lembra de Jesus? Você vai ter esse cuidado. Isso é uma transformação, que não é nós que fazemos em nós, mas é o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, que opera essa transformação em nós. Então, esse Deus, Ele nos transforma da morte, da perdição, do pecado, para uma nova vida. Então você está aqui hoje, e você diz, olha, eu aceitei Cristo na minha vida. Eu entreguei a minha vida para Jesus. É isso que eu quero para mim. Eu quero Deus na minha vida. Então, entenda isso. O Senhor, Ele vai começar essa obra de transformação, de transformação, de transformação. Mas é uma transformação que você precisa querer também. Porque Deus espera isso também, que você queira. Porque Deus, Ele não vai te tratar como se fosse um robozinho. Não. Você é um ser que Ele mesmo criou e colocou em você o livre direito de escolher. Então depende também de mim e de você, para que essa transformação ocorra. Mas uma coisa é real, esse Deus transforma. Ele não faz as coisas meia boca, Ele não faz as coisas de qualquer jeito. Ele transforma
transforma. Quando Ele faz perfeito, Ele faz certinho, Ele faz bonitinho. Esse é o nosso Deus. É o Deus transformador. O homem, o ser humano, caminhava rumo à perdição eterna. Não havia solução para nós. Nós não poderíamos nos redimir dos nossos pecados. Mesmo que derramássemos o nosso sangue, não seria possível. Nosso sangue não seria justo o bastante para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Mas aí Jesus veio e faz essa transformação. Ele nos dá essa condição, aleluia. É o Deus que transforma. Ele transformou a tua dor em alegria. Ele transformou a tua dúvida em certeza. Ele transformou, sabe, o pecado em santidade diante dele. Porque aquilo que você fazia, você não faz mais. Aquilo que você pensava, você já não pensa mais. Você foi transformado pelo poder de Deus. Você está sendo transformado, moldado, trabalhado por esse Deus. É aquele oleiro que está trabalhando no vaso. E o vaso sou eu e você. E ele vai trabalhando. E ele vai transformando. E aquele barro que não parecia nada, que não valia nada, que alguém passava e não dava nada por ele, pisava nele, não se dava conta dele, vai se transformar num vaso lindo, num vaso maravilhoso, num vaso cheio de formosura para a glória do nosso Deus. Esse é o Deus que transforma. Ele nos chama para o relacionamento, um relacionamento diferenciado, um relacionamento que é como se fosse carne na mesma carne, um relacionamento profundo de comunhão com o Senhor. Para o quê? Para transformar. E Ele começa a fazer essa obra. E eu quero que você entenda isso. Ninguém, enquanto estamos nessa carne, nesse corpo, ninguém é transformado assim, pum, está transformado. Não. Nós somos transformados a cada dia. Conforme nós damos lugar para Deus, nós damos chance para Deus, nós deixamos Deus atuar, Deus operar. Ele vai trabalhando, Ele vai ajeitando aqui hoje, Ele ajeita ali amanhã, e Ele vai operando na nossa vida. Porque, queridos, nós não somos perfeitos, estamos sendo trabalhados. É a santificação, o que a gente sempre fala. Nós somos santos, mas nós estamos caminhando na estrada da santificação. Não somos perfeitos, estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando para chegar diante do nosso Deus. Então assim, Deus vai transformando, sabe? E se você diz assim, olha, eu não sinto essa transformação, eu não tenho interesse de mudar, olha, eu estou aqui, mas eu não estou sem propósito. O Senhor te convida nessa noite a você parar e pensar, e deixar Deus trabalhar na tua vida, e transformar a tua vida. Deus, Ele espera isso de você. E escute, você não está aqui hoje sem propósito. Você não está aqui hoje porque você simplesmente decidiu estar. Há uma ação real, poderosa do Espírito Santo de Deus que te fez estar aqui. E qual é o interesse por detrás disso? Manifestar a glória de Jesus para transformar a tua vida. O milagre de Jesus é interessante porque os milagres de Jesus, irmãos, às vezes nós pensamos, nossa, que maravilha, Deus operou um milagre. Mas escute, não é um milagre pelo milagre. Não é um milagre só para eu falar assim, poxa vida, eu recebi um milagre, sou mais abençoado do que meu irmão, porque eu recebi um milagre. Estou mais abençoado, sou melhor. Não. Milagre de Deus sempre é para centralizar o Cristo. Milagre de Deus sempre é para glorificar a Deus, para revelar Jesus na tua e na minha vida. Então se eu vivo o milagre, como foi testificado aqui hoje, que o irmão estava falando, que Deus operou na vida dele, que agora
para a glória de Deus. Ele tem a esposa dele, e o sonho dele de ser pai, a esposa está esperando o bebê. Então assim, isso é para a glória de Deus. Isso faz com que Cristo seja revelado para os demais. Porque eu pergunto para você, o seu coração não se alegrou de ouvir esse testemunho? Não bateu forte teu coração? Coisa linda que Deus faz. E nisso Jesus está sendo revelado. Nisso Jesus está sendo glorificado. Nisso a glória dele está sendo vista por todos. Essa é a função do milagre. Esse é o objetivo dos sinais de Deus. Não é para nosso mero prazer. Eu recebi um milagre. Que maravilha, recebi um milagre. Não é para isso. É para Jesus aparecer, ser glorificado, ser temido por todos, para que as pessoas se curvem diante dele e reconheçam: o Senhor é Deus. É para isso, sabe, irmãos? Então, nós vemos que o Senhor é aquele que nos chama para um relacionamento semelhante ao casamento, para transformar a cada dia a nossa vida. E aí vai falar nesse texto que a transformação foi feita da água para o vinho. E aí nós lembramos que o vinho, ele, biblicamente falando aqui, no Novo Testamento, vai simbolizar o sangue de Jesus Cristo. E a água transformada em vinho. O vinho tem esse simbolismo no Novo Testamento, o sangue. Por isso que quando Jesus, a mãe de Jesus fala para ele: olha, não tem vinho, acabou o vinho. E ele vai falar assim para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sabe por quê? Porque ele sabia o que ele faria mais lá na frente. O sangue dele seria vertido. E aquele sangue de Jesus, na ceia do Senhor, ia ser representado pelo vinho. Jesus sabia disso. Mas aqui nós percebemos que o vinho, ele representa o sangue de Jesus. Ele representa também a alegria. E que alegria é essa? A alegria da salvação. Porque é pelo sangue de Jesus que nós somos remidos dos nossos pecados, que nós somos transformados por Deus, temos comunhão com o Senhor, nos reconciliamos com o Pai e temos a salvação eterna. É pelo sangue. Porque se Jesus tivesse vindo, mas não tivesse passado pela morte na cruz do Calvário, não tivesse derramado o seu sangue, não teria adiantado. Isso tinha que acontecer. Alguém tinha que expiar as nossas culpas, e não poderia ser nós. Só podia ser um que fosse santo, que fosse perfeito, que não tivesse mácula, que não tivesse pecado, que não tivesse sujeira. Mas espera aí, tinha que ser um homem. E aí? Todo homem peca, todo homem erra, todo homem falha. Não há um sequer que não erra, nem que seja um tiquinho assim, mas erra. E aí? Aí Deus, em sua infinita sabedoria e poder, Ele envia Jesus, Filho de Deus, homem. Oh glória. Amém? Homem. Deus e homem. Porque o primeiro Adão falhou, o segundo agora, perfeito. Tinha que ser um homem. Por isso que Jesus veio pelo ventre de Maria, tornou-se carne, tornou-se um como nós, com a diferença, claro, da questão do pecado, porque ele nunca pecou, para que ele fosse o sacrifício perfeito, para que o seu sangue fosse o mais puro, o mais limpo, para ser aceitável por Deus. E foi aceito. O Senhor, Ele disse naquela cruz, Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste?
doeu no coração de Deus, irmãos. O Filho de Deus doeu no coração de Deus. E ele vai dizer: por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Mas aquilo era necessário naquele momento, porque os pecados meu e teu, os pecados de toda a humanidade estavam sobre Jesus. Então tinha que ser assim. Mas Jesus fez tudo isso de livre e espontânea vontade. Ele se deu, ninguém o obrigou. E eu e você temos que estar mesmo aos pés desse Jesus. Temos que estar agradecidos a esse Jesus, por essa tamanha misericórdia, por esse tamanho amor. E aí o Senhor vai e nos chama para esse tipo de relacionamento, para essa transformação de vida. Que coisa gloriosa que é esse Deus. Amém? E aí a gente volta aqui. Você pega aí a tua Bíblia. Não sei se você já fechou a tua Bíblia, mas dá mais uma olhadinha aí no João capítulo 2, e nós vamos ver o verso que a gente leu do começo, que diz assim, verso 11: Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia, que a gente viu por meio desse grande milagre. E aqui vai continuar dizendo assim: e manifestou a sua glória. Glória aqui, dentro desse contexto, ela é a glória doxa. A glória doxa, ela tem um significado de esplendor e majestade, que estão centralizados em Jesus. É a perfeição absoluta e presente em Cristo, evidenciada pelos milagres que Jesus fez. Então quer dizer, essa glória que Jesus, ele começou a manifestar a sua glória, essa glória é o esplendor, é o brilho que ele começou a emanar por meio dos seus milagres, aonde, por esse brilho, essa claridade, todo homem poderia ver a sua salvação, poderia então entender que havia esperança para ele. E através desses milagres, porque João, ele vai relatar alguns milagres, e pode perceber que em todos eles vai falar da divindade de Jesus, vai nos apontar para o Cristo Salvador. Então que eu quero que você e eu entenda nessa noite é o seguinte, que ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Se você for ver no capítulo 1 do Evangelho de João, você pode dar uma olhadinha aí no verso 14? Olha lá o que está dizendo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse verbo? Jesus, exatamente. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele mostrou a sua glória, e João vai falar, e nós vimos. Ele mostrou e nós vimos. Ou seja, ele mostrou, nós vimos e nós cremos que ele era unigênito do Pai. Então assim, os discípulos creram nele. Então para que Jesus mostrou a sua glória? Ele quis revelar a sua glória. Porque Jesus, como a gente falou, é a oferta de Deus aos homens. Então é importante que o homem conheça essa oferta. Oferta é um presente. Então Deus oferta um presente para o ser humano, para o homem e para a mulher. E é importante que o homem e a mulher, ele veja este presente, para que ele possa se apossar desse presente. Ele precisa ver, conhecer. Por isso o Senhor manifestou sua glória.
o homem precisava ver que havia esperança para ele, que ele não iria morrer e partir para uma eternidade triste, de sofrimento, mas se ele cresce em Cristo Jesus, ele poderia ter a vida reconciliada com o Pai e viver na eternidade com o Senhor. Então ele manifestou sua glória, ele quis fazer isso, para que nós pudéssemos entender que ele era a oferta de Deus para os homens, para que nós viéssemos crer nisso. A palavra do Senhor nos diz lá em Gálatas capítulo 2, se você quiser dar uma olhadinha, aí um pouquinho mais lá na frente da tua Bíblia, em Gálatas, glória a Deus. Louvado seja Deus. Quem encontrou, diga amém. Eu vou pedir para você, para a gente ganhar tempo, eu vou pedir para você, quem é que pode ler? Gálatas 2, verso 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus. Sabemos para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Amém? Você entendeu então? Olha só que coisa mais linda. Ele manifestou sua glória com a intenção de que nós, vendo essa glória, crescêssemos nele. Por quê? Porque não existe salvação se não for por meio da fé. É pela fé que nós somos justificados. Como foi lido, é pela fé que nós somos justificados. Jesus, sabendo disso, ele manifesta, ele se revela, ele se mostra, porque ele quis nos salvar por amor. Então ele se revela, porque através disso é que nós podemos ter acesso à salvação em nome de Jesus. Amém? Então nós concluímos aqui e entendemos que é necessário conhecer a Deus e crer. Conhecer e crer. E se a gente for ver, o resumo do Evangelho de João é esse. O resumo do Evangelho de João, ele num todo, no geral, duas palavras é essa: conhecer e crer em Jesus Cristo. Então é necessário conhecer. Em João capítulo 8, diz assim, no verso de número 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. Eu preciso conhecer. E daí ele dá o exemplo do casamento, porque no casamento os cônjuges se conhecem. Ninguém conhece melhor eles do que eles mesmos entre si. Então aí Deus fala: olha, a tua liberdade vem quando você tem o conhecimento. E o que a palavra nos fala a respeito de conhecer? Como que nós entendemos isso? Como eu consigo chegar a esse conhecimento? Como é que eu vejo essa glória de Deus? É através de você se dedicar a Deus, buscar na palavra de Deus, você estar em comunhão com o Senhor, em comunhão com os irmãos na igreja, lendo a palavra, estudando a Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus, ela também nos fala que a libertação, como a gente viu aqui, ela vem pelo conhecer. Então, se eu conheço a palavra de Deus, que me fala desse Cristo Salvador, se eu conheço essa palavra, se eu me debruço sobre ela, se eu aprendo sobre ela, se eu me esmero por conhecê-la, então eu vou cada vez mais sendo transformado por Deus, vou conhecendo mais e mais a Deus. Então a palavra de Deus, ela é essencial. A Bíblia Sagrada, o estudo da palavra,
o congregar, todas essas coisas são um pacote que envolve ali para nós podermos estarmos firmes com o Senhor e conhecendo a Deus e vendo a glória de Deus. O jejum também, como foi até falado no testemunho que o irmão deu. Então assim, tudo isso a gente vai vendo que faz parte, e a gente vai, conforme a gente vai caminhando esse caminho, a gente vai conhecendo Deus, né? Então assim, se nós somos aquele cristão que a gente não se dedica muito à leitura da palavra, a gente não se dedica muito a aprender a palavra, a gente não quer muito orar nem jejuar, então quer dizer, a gente não tem fome das coisas espirituais, então como vamos conhecer a Deus? Vamos estar dentro da igreja, leigos, dentro da igreja, sem conhecer, sem entender o que estamos fazendo, para onde vamos, quem somos. Então nós precisamos conhecer, e conhecer através da palavra de Deus. E também vai dizer assim, que nós devemos conhecer e crer, né? E em Romanos, capítulo 10, Romanos capítulo de número 10, depois de Atos dos Apóstolos, e no verso 9, é necessário conhecer e crer. Romanos 10, 9 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, então serás salvo. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres. A salvação vem pelo crer, pela fé. Eu preciso crer, eu preciso conhecer e eu preciso crer. Agora esse crer aqui não nos fala de um crer meramente mental. Aí você coloca na cabeça, eu creio. Não é uma coisa mental, não é um positivismo. Eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. Não é isso. Mas esse crer, ele não é só no meu pensamento, eu creio em Jesus. É a atitude de vida, é demonstrar com atos que eu creio em Jesus Cristo. Esse crer, ele nos remete a uma submissão a Deus, a uma obediência à vontade de Deus. Crer significa eu entender a vontade de Deus e eu me curvar diante dela e me submeter a ela. Crer significa eu querer agradar a Deus. Significa eu me sujeitar ao Senhor em obediência. Isso é crer. Então crer não é simplesmente falar ou professar, eu creio. Não. É a atitude de vida em obediência, em submissão à vontade de Deus. Amém? Então, queridos, que eu e você venhamos deixar Cristo, Ele resplandece essa glória, e que nós venhamos deixar nos envolver por essa glória de Deus. Sabe, porque às vezes as pessoas, a gente vê infelizmente hoje muito isso, sabe? Pessoas ensinando de uma forma, crer em coisas, crer naquilo que Deus pode fazer. Eu devo crer, isso não está errado, mas o que precisa ser ensinado também é esse crer para a salvação, é esse crer para a eternidade, sabe? E graças a Deus, é o que cada um de nós, a gente procura fazer aqui na casa de Deus, né? Graças a Deus, a gente procura passar essa fé. É a fé salvífica, é a fé que leva para o céu, sabe? Então essa fé, esse conhecimento de Deus e essa fé que eu e você precisamos regar sempre dentro do nosso coração. Porque a sementinha Jesus colocou. A glória dele resplandeceu na tua vida, resplandeceu na minha. A sementinha foi colocada. Agora vamos regar ela todo dia. Vamos fazer questão, sabe? E sem olhar para nada, nem para ninguém, nem para a circunstância, nem por o que alguém pode falar, a opinião de alguém. Não, eu vou buscar conhecer a Deus. Eu vou me submeter a esse Deus. Eu vou crer nesse Deus.
Amém? Então que essa palavra possa ficar enraizada dentro de nós, para a nossa própria edificação. Sabe, é uma palavra para a nossa vida espiritual, é um alimento para a nossa vida espiritual. Amém? Então que Deus abençoe toda a igreja. Amém? Deus os abençoe. Agradeço em nome de Jesus Cristo.